Boa noite, irmãos. Que a paz de Cristo esteja em nossos corações. Vamos elevar o nosso pensamento ao alto, mentalizar a nossa casa espírita Eulália Nogueira e pedir para os irmãos espirituais encarregados dos trabalhos de hoje que se façam presente, que possamos absorver a mensagem do Evangelho e as boas energias dessa corrente de luz. É o nosso pedido. Nos coube hoje, do capítulo 24, Não coloqueis a candeia sob o alqueire, item 11 e 12. Os sãos não têm necessidade de médico. Não são os que gozam de saúde que precisam de médico, item 11. Estando Jesus à mesa em casa desse homem, Mateus, vieram aí ter muitos publicanos e gente de má vida, que se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos. O que fez que os fariseus, notando-o, dissessem aos discípulos: como é que vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? Tendo-os ouvido, disse-lhes Jesus: não são os que gozam saúde que precisam de médico. Mateus capítulo 9, versículo 10 a 12. Jesus se acercava principalmente dos pobres e dos deserdados, porque são os que mais necessitam de consolações, dos cegos, dóceis e de boa fé, porque pedem que lhe dê a vista, e não dos orgulhosos, que julgam possuir toda a luz e de nada precisar. Veja introdução, artigo Publicanos e Portageiros. Essas palavras, como tantas outras, encontram-se no Espiritismo e a aplicação que lhes cabe. Há quem se admire de que, por vezes, a mediunidade seja concedida a pessoas indignas, capazes de usarem mal. Parece, dizem, que tão preciosa faculdade deveria ser atributo exclusivo dos de maior merecimento. Digamos, antes de tudo, que a mediunidade é inerente a uma disposição orgânica. De qualquer homem pode ser dotada, como a de ver, a de ouvir e de falar. Ora, nenhuma há de que o homem, por efeito do seu livre-arbítrio, possa abusar. E se Deus não houvesse concedido, por exemplo, a palavra, senão aos incapazes de proferirem coisas más, maior seria o número de mudos do que os de que falam. Deus outorgou faculdade ao homem e lhe dá a liberdade de usá-las, mas não deixa de punir o que delas abusa. Se só os mais dignos fosse concedida a faculdade de comunicar com os espíritos, quem ousaria pretendê-la? Onde, ademais, o limite entre a dignidade e a indignidade? A mediunidade é conferida sem distinção, a fim de que os espíritos possam trazer a luz a todas as camadas e todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos retos, para os fortificar no bem, os viciosos para os corrigir. Não são estes últimos os doentes que necessitam de médico? Por que Deus, que não quer a morte do pecador, o privaria do socorro que o pode arrancar ao lameiro? Os bons espíritos lhe vêm em auxílio, e seus conselhos, dados diretamente, são de natureza a impressioná-lo de modo mais vivo do que se os recebesse indiretamente. Deus,
em sua bondade, para lhe poupar o trabalho de ir buscá-la longe, nas mãos lhe coloca a luz. Não será ele quem mais culpado, se não o quiser ver? Poderá desculpar-se com a sua ignorância, quando ele mesmo haja escrito com suas mãos, visto com seus próprios olhos, ouvido com seus próprios ouvidos e pronunciado com sua própria boca e sua condenação? Se não aproveitar, será então punido pela perda ou pela perversão da faculdade que lhe fora outorgada e da qual, neste caso, se aproveitam os maus espíritos para os obsidiarem e enganarem, sem prejuízo das aflições reais com que Deus castiga os servidores indignos e os corações que o orgulho e o egoísmo endureceram. A mediunidade não implica necessariamente em relações habituais com os espíritos superiores. É apenas uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos dúctil. Dúctil quer dizer conduzir ou guiar aos espíritos em geral. O bom médio, pois, não é aquele que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos, e somente deles tem assistência. Unicamente nesse sentido é que a excelência das qualidades morais se torna onipotente sobre a mediunidade. Bem, irmãos, está tudo tão claro que acho difícil comentar sem ser redundante. Como todos nós sabemos, alqueire é uma medida agrária e candeia é uma pequena lamparina. Fariseus são membros da seita judaica, pessoas que aparentavam santidade, mas não as tendo. E publicano são aqueles que são os cobradores de rendimento público na antiga Roma. Todos nós sabemos que Jesus, pela imensa sabedoria que tinha, preferia estar entre os menos favorecidos, os fracos, porque sabia que eram os que mais necessitavam de ensinamento e exemplo. Os doentes são os que precisam de médico. Como agora, neste planeta doente, devemos nos unir e recorrer à fé para vencer esta batalha. Também nos ensina que a mediunidade qualquer um pode ter, independente da maneira como vai usá-la, e que seremos punidos se fizermos mau uso dela. Somos responsáveis por nossos atos e por isso ninguém deve ficar de fora desse aprendizado. É aí que entra o livre-arbítrio. Embora a mediunidade possa ser tirada a qualquer momento, a critério do mundo espiritual. E o bom médium é aquele que goza de simpatia dos bons espíritos. Nos encaminhando para o final, agradecemos por estarmos juntos, passando por este momento tenso, mas com muita fé. Pedimos por todos que neste momento estejam precisando de amparo, proteção. Pedimos por esse grupo que possamos continuar unidos, que este Evangelho no lar seja o farol para nos iluminar e que a nossa casa espírita e o Lar Nogueira seja a nossa fortaleza. Que os nossos mentores continuem nos orientando, para que nunca desanimemos. Pedimos pelas nossas águas que receba o remédio necessário para o corpo e o espírito, que esse vírus se mantenha afastado de nós, se for do nosso merecimento. Agradecemos a oportunidade, uma boa noite a todos, fiquem com Deus, em nome de Allan Kardec. Demos por encerrado esse Evangelho. Se cuide.